O Saber Direito traz um curso sobre as normas trabalhistas atuais. Você vai relembrar os princípios do direito do trabalho, vai entender a relação do empregado e do empregador no contexto trabalhista e aprender sobre os direitos e garantias nos contratos de trabalho. Tudo isso no curso do professor Lucas Sérvio. A aula 1 começa agora. Olá, bem-vindo a mais um Saber Direito. Meu nome é professor Lucas Sérvio, sou advogado, professor, presidente da Comissão de Direitos Autorais e Materiais de Entretenimento aqui da UAB-DF. Vou trazer para vocês hoje um conteúdo muito visto no bacharelado, muito importante para quem está aí sentado no banco da faculdade, está estudando para concurso possivelmente. E, obviamente, não vamos esquecer dos nossos examinandos da ordem, tá? Direito do trabalho é uma das matérias que cai no nosso exame e é fundamental conhecer, principalmente, o básico. Lembra que nosso exame da ordem, ele até então, sua primeira fase, não traz especificamente doutrinas nem julgados, é só a lei seca, é só o direito do trabalho puro e o processo de trabalho continuado. Certo, com isso, fique ciente que você precisa aprender, obviamente, o básico para depois, na segunda fase, quando você alcançar, iniciar a sua peça profissional mais ciente do que você vai poder fazer, identificar a sua peça profissional, por exemplo, que é o critério mais importante, como também, posteriormente, responder com êxito às perguntas subjetivas. Na aula de hoje, que inclusive agradeço já a audiência de vocês, meus queridos alunos, sobre direito do trabalho básico, os princípios, como o direito do trabalho começou e um pouquinho da nossa organização judiciária trabalhista, o que é uma audiência, o que é o TRT, o que é o TST, tá? Muitos de nós, inclusive eu mesmo, na minha época de graduação, saí da graduação sem conhecer essas estruturas, não fazia parte do currículo acadêmico. Algumas hoje em dia já trazem, mas a maioria de nós talvez não seja o caso. Então, nesse primeiro momento, nós vamos conhecer aí o básico do direito do trabalho, onde nasce o direito do trabalho, de onde ele veio, tá? E possivelmente, ao final, para onde nós vamos, ok? Então, quando se pensa em direito do trabalho, principalmente no Brasil, nós temos que levar em conta o seguinte: para que ele existe? Quem o criou? Qual é o alvo principal? O nome já entrega, os trabalhadores. Ou seja, a Justiça do Trabalho, ela atrai competência exclusiva. Você não versa sobre direito civil, direito penal, direito empresarial, que seja, no direito do trabalho. O direito do trabalho só estuda as relações entre empregado e patrão. Cientes disso, e já estudando direito como vocês já estão, sabem muito bem que a nossa lei trabalhista, inicialmente é claro, foi pensada, foi gerada para a proteção do trabalhador. Ou seja, o trabalhador como a parte mais fraca da relação. Cientes disso, sabendo disso, temos que pensar o seguinte: o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma justiça especializada no trabalho. Em outros países, até como os Estados Unidos, que é uma referência muito grande, não tem justiça do trabalho especificamente. Nós, no Brasil, temos. E quando que ela surgiu? Lá com Getúlio Vargas. A nossa CLT, que é a nossa Consolidação das Leis do Trabalho, ela é inspirada na Carta del Lavoro, ou seja, na Carta do Trabalho em italiano. Traz regras de proteção ao trabalhador. Por quê? Como todos nós sabemos, antigamente, pela falta de regramento específico, nós tínhamos tínhamos crianças em fábricas, idosos, mulheres grávidas, pessoas doentes, tá? Ou seja, não tinha nenhum regramento, não tinha jornada de trabalho, não tinham direitos específicos, as pessoas simplesmente trabalhavam e recebiam por isso e às vezes nem o suficiente. Sabendo disso, ciente disso, obviamente o governo não faz nada de graça por ninguém, os próprios trabalhadores, ao se unirem, né, a famosa classe do proletariado, ao se unirem, começaram a organizar associações com o fim de discutir esses direitos trabalhistas, né? Porque nós brasileiros, inclusive, fomos dos últimos a pensar nisso, né? A nossa legislação trabalhista versa aí de 1930 a 1940. Então, pensem que em outros países, por mais que não tenham uma justiça específica, já existia um ordenamento, tá? Mas aí o nosso brasileiro chegou aí com Getúlio Vargas. E a lei do trabalho, pessoal, não diferentemente de outras áreas do direito, inclusive todas as áreas do direito seguem essa mesma rotina, ou seja, todos nós começamos com princípios. E dentro desses princípios, tá, que norteiam o nosso direito do trabalho, nós temos o primeiro, que é o princípio da continuidade, tá? O que diz esse princípio?
que, de acordo com a nossa lei trabalhista, todos os contratos de trabalho, todas as relações trabalhistas, elas devem durar pelo maior tempo possível, com a maior segurança possível, com a maior continuidade possível. Tá? Então, vocês já podem verificar nisso que desde a criação da Lei da Justiça do Trabalho, ela já é relativamente contra essas profissões que nós chamamos de irregulares, informais, pouco duradouras, tá? Como é o caso de aplicativos de entrega ou de contratos por tempo determinado. Tá? Por que não? Ela vislumbra que a relação trabalhista seja uma coisa segura, seja uma coisa duradoura, seja uma coisa contínua, certo? Então, na sequência do princípio da continuidade, nós temos outro princípio também muito importante, chamado princípio da proteção. Tá? E como nós vimos agora há pouco, o que é o direito do trabalho, se não proteger o trabalhador, trazer segurança ao trabalhador. E obviamente, todos os princípios são muito importantes, mas esse é um dos mais basilares, então preste bastante atenção. O princípio da proteção diz que, tá? Sempre que qualquer decisão, qualquer edição de lei, de portaria, de norma for executada e que atinja relações de trabalho para o trabalhador e para o empregado, tá? Deve ser sempre aplicada a norma mais favorável e a condição mais benéfica, ou seja, quando a lei é decididamente, especificamente para relações de trabalho, para a relação trabalhista, ela deve ser sempre a norma mais favorável e a condição mais benéfica, tá? Não esqueçam desse detalhe, porque quando vocês forem analisar futuramente peças profissionais, questões de concurso, questões de prova, qualquer tipo de questão que traga uma lei que de alguma forma ali, de maneira explícita, traga prejuízo específico para o empregado, essa lei caberá discussão. Ela poderá ser considerada nula futuramente de pleno direito, certo? Então, princípio da proteção. Na sequência, nós temos o princípio da irrenunciabilidade. De quê? De direitos, tá? O nome é comprido, mas o significado é tranquilo, tá? Princípio da irrenunciabilidade de direitos, ou seja, os direitos são irrenunciáveis. Uma coisa que é irrenunciável, você não pode abrir mão, você não pode desistir dela. O que isso significa? Que mesmo que o trabalhador abra mão de seus direitos de maneira clara, ainda que assinando um termo, um contrato, um documento, esse contrato, esse documento, esse termo, ele é inválido, tá? Porque é como o nosso direito à vida, nós não podemos abrir mão do nosso direito à vida. Percebam, um exemplo simples, qualquer potencial suicida que se pendura numa ponte, alguma coisa, qual é a obrigação do Estado? A polícia deve coibir esse ato, porque a vida, como diz a nossa Constituição, ela é inviolável e é irrenunciável. A mesma coisa são os nossos direitos trabalhistas. Então, mesmo que o empregado assine qualquer documento abrindo mão daquele direito, aquele documento é inválido. Um exemplo, caso concreto, você terminou a sua relação de trabalho, tá? Você pediu demissão, você foi demitido, enfim. E aí vem lá a rescisão. E naquela rescisão, o seu patrão pede para que você abra mão de algum valor das férias, do 13º, falou assim, me ajuda aí que eu estou passando por uns problemas, então eu vou te dar sua demissão aqui, mas eu não vou pagar tal coisa. Isso aí você pode até assinar, né, no primeiro momento, mas caso você se arrependa, você pode correr atrás e pegar o seu direito, porque ele é irrenunciável, ok? Na sequência, nós temos aí o princípio da primazia da realidade, tá? O que é primazia? Prioridade, vir primeiro, prioritário, tá? O que isso significa? Que nas relações de trabalho, o que vale mais é a realidade, ou seja, a sua rotina e não o seu contrato de trabalho, tá? E não só documentos escritos. Então, por exemplo, você assina sua folha de ponto todo dia em horário britânico. Para quem já está no direito há muito tempo, sabe que horário britânico é o quê? Horários redondos, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia. Você que trabalha ou já trabalhou sabe que é impossível chegar todo dia no mesmo horário. Sabe que é impossível, às vezes, chegar no horário, 8 horas em ponto, 7 horas em ponto, 10 horas em ponto. Você chega 9h01, 9h02, 9h07, 8h45, 8h55. Então, quando se vê ali que uma folha de ponto está anotada com horários britânicos, já é uma presunção de fraude, tá? E em que sentido a primazia da realidade vai?
Quando você tem um contrato de trabalho que diz X e na realidade a sua rotina diz Y. Professor, como assim? No seu contrato de trabalho assinala que você faz 8 horas por dia, que você recebe lá R$ 1.500 e que você tem direito, vamos supor, ao auxílio creche, certo? Quando vai ver na realidade, você trabalha 9 horas por dia sem receber hora extra, o seu salário, na verdade, é 1.200 e você não tem auxílio creche nenhum, tá? Então, eventualmente, quando você for correr atrás dos seus direitos, o que você pode correr atrás? Do que está no seu contrato ou do que está na sua rotina? Do que está na sua rotina, tá? Porque é a sua realidade e é o que o direito do trabalho preconiza, a primazia da realidade, ok? Na sequência, princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Tente não travar a língua caso alguém pergunte, tá? Princípio da inalterabilidade contratual lesiva, ou seja, o seu contrato de trabalho não pode ser em momento nenhum, por ninguém, por causa nenhuma, alterado de maneira que traga prejuízo para o empregado, tá? Então, o patrão, a empresa, quem faça suas vezes, só pode alterar o seu contrato para o bem, nunca para lesão. Por que é lesão? Uma coisa que machuca, que prejudica, que faz mal, né? Então, se a alteração contratual ela é lesiva, ela é nula de pleno direito. Ok, pessoal? E, para finalizar, a parte dos princípios, pelo menos, nós temos aí o princípio da intangibilidade salarial. Professor, pelo amor de Deus, outro nome difícil. O que é intangibilidade? O que é uma coisa tangível? Uma coisa que você consegue pegar, que você consegue agarrar, que você consegue manipular. O vento, por exemplo, não é tangível, você não consegue segurá-lo, tá? Já uma cadeira é, tá? Você consegue levantar, segurar, manipular aquela cadeira, ela é tangível, ela tem matéria, substância. Então, por que o salário é intangível? Porque significa que o patrão não pode dele dispor, ou seja, o patrão não pode fazer o que quiser, ele tem que pagar, inclusive, pessoal, bem de lembrança para vocês, o salário é a parte mais importante da relação trabalhista, é a parte mais importante da relação de trabalho, porque o salário é o objetivo daquele vínculo, né? Você precisa receber para poder se sustentar a sua família. Então, desse modo, quando você não recebe o seu salário, você está ali na maior vulnerabilidade possível da relação de trabalho. Então, por isso, o pagamento ele é intangível. A única obrigação e o único direito que o patrão tem é de pagar, tá? E você, obviamente, após receber, faz o que você quiser. Mas dele o patrão não pode dispor, ou seja, dele o patrão não pode mexer. O que a gente verifica a partir disso é que todos esses princípios, tá? Reparem que nenhum deles traz de maneira explícita, pelo menos, algo que vá contra o direito do empregado, tá? Todos esses princípios eles são voltados exclusivamente para o benefício maior do empregado, né? A proteção maior do empregado. E com isso, a gente entra num instrumento que é necessário, tá? Que é necessário para nós conhecermos o direito de trabalho, sabemos o que lá está escrito, tá? Qual instrumento é esse? A nossa CLT, a nossa consolidação das leis do trabalho. Ele é o nosso código trabalhista, como nós chamamos. Temos o Código Civil, Código Penal, Código Empresarial, tá? Código Tributário Nacional, que é o CTN, mas nós temos também a nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E o que preconiza a CLT? Os pontos mais importantes que lá vem e que você precisa observar. Primeiro, lá que se estabelece a sua jornada de trabalho, tá? Por que isso é importante? Lembra do exemplo que eu dei no começo da aula? Antigamente, a jornada de trabalho não era uma coisa definida, a pessoa podia trabalhar 12 horas, 24 horas lá embaixo do chicote, né? Hoje em dia, com a CLT, pelo menos, já tem essa garantia de que não, a jornada de trabalho tem que ser estabelecida. Quais são elas? 4 horas, caso de estagiário, jovem aprendiz, 6 horas, alguns casos de empregados ou também jovem aprendiz estagiário, 8 horas. Isso dá o quê? Um máximo de 44 horas semanais, tá? Então, professor, ninguém pode trabalhar mais que isso?
Em tese, não. Trabalhou mais do que isso, gera horas extras que nós vamos ver mais para frente, ok? Então, a jornada de trabalho, ela é definida na carteira de trabalho, definida na nossa CLT, que obriga que isso seja registrado na sua carteira de trabalho. A CLT que obriga esse registro, ok? Temos que lembrar o seguinte, pessoal, a CLT, tá? Ela traz também uma coisa muito importante que muitos de nós esperamos com avidez quando começamos a trabalhar, que é o período de férias, tá? Por que eu já estou falando de férias, pessoal? Porque é um ponto fundamental que é trazido na CLT. Nós vamos ver mais para frente mais alguns detalhes, mas é importante já conhecer de pronto as férias. Porque é o seguinte, quando que você consegue as suas férias? A maioria de vocês já deve saber, quando você completa um ano de trabalho. Completou um ano de trabalho, você tem direito a férias. E por quê? E presta atenção porque esse cálculo é importante. Quando você trabalha um ano de férias, esse um ano que você trabalhou, ele é chamado de período aquisitivo, tá? Por que aquisitivo? Porque você, para tirar férias, você precisa conquistar essas férias. Ela é um direito que você adquire, ou seja, trabalhando você acumula seu período de férias. Então, esse um ano que passou é o seu período aquisitivo, é quando você acumulou as suas férias. Acumulou as suas férias, você tem aí 11 meses para que essas férias sejam marcadas, tá? E durante esses 11 meses você já tem aí o seu próximo período aquisitivo sendo acumulado para suas próximas férias ali do segundo ano. Continue prestando atenção no seguinte, caso o seu empregador não pague as suas férias no período certo, tá? A qual sanção ele estará submetido? Pagar as férias em dobro, tá? Então, se ele não pagou as férias, não marcou as suas férias e nem pagou 2 dias após o período definido, ele tem que pagar as férias em dobro, tá? Então, detalhe muito importante. Agora, nem tudo pode ser só bônus, né? Infelizmente, a gente tem alguns ônus para arcar, que é qual? Se você acumula suas férias trabalhando, pela lógica, você também vai perder suas férias se você falta no trabalho, tá? Então, faltou no trabalho, você está prejudicando ali o seu período aquisitivo, que vai prejudicar o seu período de marcação de férias. Como é que ele se chama? Período concessivo, ou seja, que as férias vão ser concedidas, ok? E, professor, faltei um dia, perdi minhas férias? Não, meu querido, se acalme. Para você perder as suas férias, você tem que faltar bastante, tá? Inclusive, de 1 a 5 faltas no ano, tá? Você não perde nenhum dia de férias, você continua com 30 dias de férias ali redondinho. Faltou mais que 5, você já começa a perder dias de férias. Faltou mais que 32 dias no ano, vamos ser francos, você já tirou suas férias, né? Ainda que parceladinho ali, mas tirou. Então, faltou mais de 32 vezes no ano, você perde completamente o seu direito a tirar férias, ok? Então, tem o cálculozinho proporcional, começa com mais de 5, passou de 32, você perdeu ali as suas férias, certo? E agora, pessoal, vamos passar a nossa organização judiciária, ou seja, como funciona a nossa Justiça do Trabalho, tá? Por que é importante saber disso, pessoal? Porque nós temos aqui no Brasil, como eu falei no começo da aula, a nossa organização judiciária, nós temos Justiça do Trabalho, ou seja, uma competência exclusiva para processar e julgar todos os litígios oriundos da área trabalhista, ou seja, todos os litígios, todas as falta de entendimento entre patrão e empregado, que se transformam em ações trabalhistas, e elas devem ser julgadas exclusivamente pela Justiça do Trabalho, certo? Então, como que começa isso? Tá? Como que começa isso? Qual que é a nossa primeira instância? Ou seja, vamos lá, você tem lá uma relação de emprego, você vislumbrou ali uma quebra nos seus direitos, e aí é o momento que você faz o quê? Procura um advogado trabalhista, tá? Ou seja, um advogado que cuida exclusivamente da área do direito do trabalho. Procurou o advogado, né? Explicou a situação para ele, ele vislumbrou ali que há sim uma lesão ao seu direito como empregado, ele verificou ali que você sim está com problemas na sua relação trabalhista. O que ele vai fazer?
ele vai pregar a sua documentação, tudo que você tiver ali de prova para entrar com essa ação. Lembrem-se que as provas serão guiadas pelo quê? Pelo princípio da primazia da realidade. Então, professor, eu não levo nenhum documento. Não, você leva os seus documentos, você leva as suas provas, leva as suas conversas de WhatsApp. Leve tudo que comprove, ainda que por meio documental, que a sua rotina era diferente do seu contrato de trabalho, que o que você fazia lá realmente é diferente do que possivelmente seu patrão vai apontar em juízo, certo? Então, ok, o advogado se instrui da documentação, vai elaborar lá a petição inicial. Na minha época, pessoal, há 10 anos atrás, quando eu me formei, a gente imprimia o processo em 2 vias, né? Batia um carimbo de cópia, entregava no protocolo da justiça, que ele colocava um adesivo lá no cabeçalho da petição, e aí você ia para casa esperar aparecer no sistema, e toda vez que tinha uma movimentação, toda vez que você precisava ver alguma coisa no processo, toda vez que você precisava responder um recurso, você tinha que se dirigir ao fórum, pegar o processo, fazer carga, talvez algum de vocês está na graduação, nem conheça mais esse nome, né? Ou seja, tirar o processo da serventia judiciária, da vara, né? Levar até a xerox, tirar a cópia do recurso, levar para casa, estudar o recurso, fazer a resposta, levar o fórum no protocolo, para ser anexado no processo. Então, vocês imaginam como era divertido advogar 10 anos atrás, né? Hoje em dia, a gente tem o famoso PJE, muitos de vocês talvez já conheçam de nome, tá? Tudo agora está eletrônico, eu posso fazer tudo isso que eu acabei de falar dentro da minha casa de pantufa, né? Então, a tecnologia vindo aí para auxiliar os nossos profissionais do direito. Então, vamos supor que ainda é 10 anos atrás, vamos brincar dessa forma, tá? Então, o advogado vai até o fórum, leva a petição inicial lá com o seu direito todo explicado para o juiz, o que você tem direito, o que não tinha, por que o patrão fez de errado e tudo vai. Chegou lá, o protocolo foi feito, vai para o gabinete do juiz, tá? Vai para o gabinete do diretor da vara para ser encapado direitinho e colocado lá no acervo, tá? Primeira providência, pessoal, que é tomada desde 2012, tá? Graças à resolução 125 do CNJ que estabeleceu a conciliação no âmbito da justiça. Inicialmente é marcada uma audiência de conciliação, tá? O que é a audiência de conciliação, professor, pelo amor de Deus? Vamos ser bem francos, a maioria de vocês já passou por uma audiência de conciliação alguma vez na vida, tá? Nem que fosse uma briga contra o vizinho. Eu espero que não. Mas, se já passaram, vão entender o quê? A audiência de conciliação é uma oportunidade de conversa entre as partes, tá? Uma conversa tranquila, uma conversa ainda sem, de preferência, iniciativa dos advogados falarem, deixar as partes conversarem, ou seja, deixar o patrão falar, o empregado falar. Para quê? Para possivelmente ser entabulado ali um acordo, tá? Ser elaborado um acordo de boa vontade entre as duas partes. Você, ó, realmente eu não paguei tal coisa sua aí, do seu 13º, estou te devendo aí R$4.000, vamos fazer o seguinte, eu fecho e te pago R$2.000 aqui agora no Pix, a gente resolve essa questão e o processo é arquivado. Se você aceitou, fechou. O termo de conciliação, pessoal, ato de conciliação, ela tem força de sentença e ela pode ser executada, mesmo sem ir de fato para o julgamento do juiz, tá? Por quê? Porque é mais fácil, é mais célere. Às vezes as questões são, às vezes faltou conversa mesmo, faltou uma conversa tranquila, uma conversa franca. Ah, professor, então quer dizer que o advogado nessa hora não participa? Não, ele participa, ele vai para o fórum com o seu cliente, ele se senta à mesa, ele ouve o que a outra parte está falando, ele pode solicitar até conversar com o cliente em particular. Né? Ele falou assim, não aceita esse contrato, esse acordo não, que ele está te enrolando, ou algo do tipo. Mas, em tese, em regra, inclusive por iniciativa dos servidores do fórum, os primeiros a falar são sempre o empregado e o patrão, tá? Quem fala primeiro, pessoal? Quem entrou com a ação, tá? Então, se o autor é o empregado, quem vai falar primeiro é o empregado. Se for o patrão que entrou contra o empregado, quem vai falar primeiro é o patrão, tá? Isso é uma regra comum da justiça. Então, sentaram-se lá o empregado, o seu advogado, o patrão, pode ser um preposto, ou seja, a pessoa que vai representar o patrão naquele momento, e o advogado, tá? Às vezes o magistrado já está presente, o juiz já está presente. Na justiça do trabalho é bem comum, tá? Na justiça civil nem tanto. Mas na justiça do trabalho já é bem comum o juiz participar das audiências de conciliação, tá? Até porque com o conhecimento dele pode até facilitar o entendimento das partes e elas acabarem elaborando um acordo, tá? Então sentam-se ali e conversam, é estimulado uma conversa franca, tá? Obviamente pode ter a conversa particular entre o advogado e o cliente, mas conversaram, entenderam por um acordo? Ótimo.
o secretário de audiência vai lavrar aquela ata tem força de sentença, aquela ata pode ser executada. Então, quer dizer que se a pessoa fez um acordo e não cumpriu a parte dela, não necessariamente o processo volta para o zero, tá? Não, aquele acordo pode ser executado com força de sentença. Então, se ele prometeu pagar R$2.000 e não pagou, o valor da causa é R$2.000, é o valor que vai ser executado. Vantagem da conciliação, pessoal, muito rápido, tá? Muito tranquilo. Você simplesmente conversa, teve um acordo, fechou o acordo, pagou o acordo, cumpriu direitinho, processo foi arquivado, morreu a história, morreu o assunto, tá? Sempre acontece acordo, professor? Não, tá? Vou ser muito franco com vocês. Raramente o acordo é feito, porque infelizmente a maioria das vezes a empresa sim está de má fé, realmente não pagou aqueles direitos, às vezes abriu falência, bagunça. E aí o que acontece? É inviável fazer um acordo. Tá? Por mais que às vezes o magistrado até se empenhe ali em tentar convencer as partes de que o acordo é a situação mais viável. E aí, pessoal, passou a conciliação sem acordo, ou seja, não resolveu ali na hora, vai ter que ir à frente do processo. A próxima providência que o juiz toma é marcar uma audiência de instrução, tá? Por que instrução? Porque ele vai ser instruído sobre o processo, ele vai pegar o processo, vai ler o processo, vai ver as provas, tá? E aí, nessa audiência de instrução, vai ter a oitiva tanto das partes quanto das testemunhas. Sim, você pode levar até 3 testemunhas para falar por você. 3 por parte do empregado, 3 por parte do patrão. Mas lembrem bem, não é obrigatório levar testemunha, não é obrigatório levar 3, pode ser uma, pode ser 2, tá? Pode ser nenhuma. E já lhes advirto, para vocês não ficarem chateados no futuro profissional de vocês. Talvez você leve 3 testemunhas e só com que o juiz já ouça do patrão e do empregado e dos documentos que estão nos autos, talvez ele nem queira ouvir as testemunhas, tá? Você pode bater pé, você pode reclamar, faça uso o seu juiz esperneante, tá? Mas nem sempre você vai ser atendido. Ok, então chegamos à audiência de instrução, tá? Novamente, empregado, seu advogado, empregador ou preposto, seu advogado, um de frente para o outro, a mesa no meio, o juiz de um lado, o secretário de audiência do outro, tá? E aí, juiz ouve primeiro o empregado, tá? E nesse momento o patrão tem que sair, tem que se retirar da sala de audiência. Por quê, professor? Porque, como a gente viu aqui no começo, as relações de trabalho sempre foram muito desiguais, né? Ou seja, o patrão sempre pôde muito, o empregado sempre pôde pouco. Por uma simples razão econômica, né? O poder econômico ali sobre a sua vida trabalhista. Então, nesse momento, o patrão se retira para que nem por olhares ele possa coibir o empregado de alguma forma, tá? Então, o advogado do patrão fica na sala, mas o patrão se retira, tá? Até para poder resguardar os seus direitos. Mas o empregado fala livre de qualquer tipo de coerção, de ameaça, de olhar torto, tá? Isso pode parecer bobagem, pessoal, mas não é. O ambiente judiciário, para quem principalmente é um empregado, a pessoa que nunca teve que se utilizar dele, pode ser um pouco opressivo, pode ser um pouco assustador, né? Então, você está ali sentado na frente do juiz, o seu patrão te olhando com um cara que quer te matar, pode ser que você acabe não falando tudo que você queira, né? Ou acabe deixando de partes importantes ali que podem te ajudar no seu processo. Então, o empregador sai, o juiz interroga ali o empregado, tá? O empregado falou, chama o seu patrão, o empregado fica ouvindo o que o patrão está falando, tá? O empregado não precisa se retirar nesse caso. Ok, ouviu o autor, que é o reclamante, e ouviu o patrão, que é o reclamado, ou seja, quem foi chamado ali para prestar contas, passa-se a possibilidade de oitiva de testemunha. E é nessa hora que, como você é um bom advogado, futuramente vai saber, se você vislumbrar que aquela testemunha não está ali para contribuir com o bom andamento do processo, você vai fazer uso de uma ferramenta muito importante que se chama a contradita, tá? Você vai contraditar a testemunha do seu adversário, tá? Como assim, professor? O que é contradita, tá? Você vai dizer que essa testemunha não está ali para contribuir com o processo, ela está ali para atrapalhar o processo, ou que ela não sabe nada sobre o que está acontecendo, ou que ela tem uma relação que não deveria existir com o patrão, de modo que vai influenciar o seu julgamento, o seu depoimento. E você comprovando que isso é verdade, a contradita pode ser acolhida pelo juiz e a testemunha é retirada do processo, pode até se retirar da sala, tá? Ou seja, ela não vai ser ouvida, tá? No caso da contradita ser parcialmente acolhida,
a testemunha deixa de ser testemunha e passa a ser ouvido como informante, tá? Qual que é a diferença, professor? A testemunha não pode mentir, tá? A testemunha, pessoal, no processo trabalhista não pode mentir. Se ela mentir, ela pode sair presa da audiência, assinar termo circunstanciado, sai de mãozinha para trás e algema, tá? Então, prestem muita atenção se um dia vocês forem convocados para ser testemunha. Não tentem mentir, tá? Não sabe? Não sei. Não lembra? Não lembro. Não tenta florear, não tenta puxar da memória, não tenta inventar, porque se qualquer momento, às vezes até de boa fé, você falar alguma coisa que não foi comprovada e o juiz percebeu, ele pode te prender, tá? Ele pode mandar que você saia de lá algemado, recolhido para assinar o termo circunstanciado. Então, se tira a qualidade de testemunha, vira informante. O informante pode mentir, entre aspas, ou seja, não tem nenhuma sanção prevista a ele. Obviamente, o testemunho dele não é tão importante quanto o da testemunha, tá? Então, ou seja, o informante tem ali um peso menor. E aí, quem são as testemunhas, tá? Quem são as nossas testemunhas? Primeiro, se houve, obviamente, as testemunhas do empregado, do reclamante, quem começou com o processo. O que geralmente as testemunhas fazem nesse processo, pessoal? Qual que é a importância das testemunhas? Elas vão dizer o que elas viram ali no ambiente de trabalho, tá? O que elas não viram, né? O que elas sabem, o que elas não sabem. Não, nunca vi isso acontecer e tudo. Então, como eu disse no começo, 3 testemunhas para cada lado. Geralmente, as testemunhas do patrão fazem o quê? Dizem que nunca viram o colega lá, né? O que as testemunhas do empregado costumam dizer? Que talvez até já apanharam trabalhando na tal empresa, ou seja, estamos todo mundo no mesmo barco. Então, não, obviamente. A testemunha do reclamante vai falar de acordo com o que viu para o benefício do reclamante e a testemunha do reclamado, obviamente, de acordo com o que viu em benefício do reclamado, tá? O que tem que levar em conta é o seguinte: tem uma pessoa no meio dessa situação, que geralmente não, quando o patrão não pode ir pessoalmente, tá? Ou então grandes empresas que nem faz sentido, é o preposto. Quem é o preposto? É aquela pessoa que foi imbuída da responsabilidade de responder pelo reclamado. Se o preposto não conseguir comprovar aquilo que disse ou acabar caindo em contradição, ele cai em confissão ficta, ou seja, tudo que ele falou ali é presumido como verdade ou presumido como mentira em favor do empregado, tá? Então tem que ter muito cuidado quando você for preposto. Então, ouviu as 3 testemunhas, ouviu as 3 testemunhas do outro lado, encerra essa audiência, o processo fica concluso para sentença, tá? Então, vai concluso para a sentença. Como assim, professor? A sentença é a palavra final do juiz na primeira instância, tá? Ou seja, o juiz vai pegar tudo aquilo que ele viu, tá? Tudo aquilo que ele ouviu, possivelmente, né? Vai lembrar lá dos princípios que a gente viu no começo da aula e vai dar a sua decisão, vai abrir a CLT, ver, olha, isso aqui aconteceu de acordo com a CLT, isso aqui aconteceu em desacordo com a CLT, e vai lá dar o seu decisum, a sua palavra final, a sua sentença, o seu sentenciamento do feito, tá? E aí, pessoal, deu a sentença, acabou? Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu? Não, né? Quem ganhou, está feliz da vida, quem perdeu, talvez nem tanto, mas ele tem direito a recorrer, tá? Ele pode recorrer da sentença. Qual que é o recurso mais comum para a gente recorrer? O recurso ordinário, tá? O recurso ordinário que vai para a segunda instância. Eu vou falar, pessoal, de maneira muito breve e muito linear, tá? Até por uma questão do tempo. Então, assim, eu não vou entrar em questão de agravo de instrumento, recurso de revista, porque aí não está dentro do nosso tempo. Então, mas, obviamente, quem tiver mais interesse sobre isso, quem ainda ficar com alguma dúvida sobre isso, deixa aí nos comentários, eu pessoalmente vou olhar quando estiver disponível aí no nosso canal, tá? Então, vocês não vão ficar com dúvida. Inclusive, não só com relação aos recursos. Qualquer coisa que eu falei até aqui, vocês podem deixar nos comentários, eu vou pessoalmente vou olhar direitinho. Quem não quiser deixar nos comentários, quiser me procurar no meu Instagram, Lucas_Servio, tá? Eu respondo todo mundo que mandar mensagem, pode mandar inbox, está aberto. Apesar do perfil ser fechado, basta você mandar uma mensagem que eu olho sempre com alguma constância. Então, chegou na segunda instância, você pode apresentar o seu recurso ordinário, tá? Por que recurso ordinário, pessoal? Ele é o recurso mais comum, tá? Inclusive o único para se recorrer de uma sentença de primeira instância. Para onde é que ele vai? Pro TRT, Tribunal Regional do Trabalho, tá? Uai, não é no mesmo lugar? Não. Onde é que ficam as varas do trabalho, tá? Cada comarca, né, e aqui em Brasília circunscrição,
mas cada comarca tem a sua justiça do trabalho, obviamente, de acordo com a demanda. Aqui em Brasília, por exemplo, para quem não conhece, nós temos três locais, nós temos 3 circunscrições trabalhistas. Uma fica em Taguatinga, outra fica na Asa Norte, a outra fica no Gama. E o que define isso aí? A competência, ou seja, o local onde você trabalhou, ou o local mais próximo de onde você trabalhou. Então, se você trabalhava em Santa Maria, para quem é de Brasília, tá? Para quem é de fora, está perdido. Mas quem, por exemplo, mora em Santa Maria, apresenta sua reclamação trabalhista no Gama, tá? Não é, pessoal, no local mais próximo ou onde você mora, tá? É no local mais próximo onde você trabalhou. Qual é a questão a partir do recurso? O recurso vai obrigatoriamente para a capital, a segunda instância sempre fica na capital, tá? Então, por exemplo, se você mora no Goiás, o seu processo sai da cidade onde você está e vai para Goiânia, tá? Lá fica a sede do seu TRT. A sede de todos os tribunais, inclusive de segunda instância, costumam ficar nas capitais, tá? Então, o recurso sobe, como a gente chama, né? Você comunica lá nos autos que apresentou o RO, né? Pega o RO, que é o recurso ordinário. Sempre que você vê um advogado na rua, tem que fazer um RO, é porque faz um recurso ordinário. Então, mandou o recurso ordinário para os autos, ele vai para a segunda instância. Lá ele vai ser visto não por juiz, mas por desembargadores, tá? E 3 desembargadores. Reparem que a composição das turmas são sempre em número ímpar. Por quê? Para que nunca dê empate, tá? Não pode dar empate na justiça. Então, todas as composições de tribunais, até aqui no STF, é ímpar, tá? Que, por exemplo, são 11 ministros. Porque se empatar, o presidente desempata, tá? Ou seja, o processo não pode ficar 6-6, 5-5, senão não vai para lugar nenhum, tá? Então, a constituição das turmas dos tribunais sempre tem que ser em ímpar, número ímpar. Chegou lá o recurso ordinário, foi julgado. Perdeu? Ganhou? Ganhou, perdeu, sempre vai ser assim, não é? Quem ganhou, está feliz da vida. Quem perdeu, talvez nem tanto. Morreu aí? Perdeu a chance completamente? Ainda não. Se você não conseguiu procedência no seu recurso ordinário, ainda cabe recurso para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, que também fica aqui em Brasília, porque as cortes superiores ficam na capital, tá? Então, você apresentará o seu recurso extraordinário para o TST, tá? Para reivindicar aquele direito ali que você crê que ainda tinha, ou de repente até perdeu, porque ganhou em primeira instância, perdeu na segunda, quer tentar reaver o direito na terceira e última instância, tá? Onde é que fica o TST? Acabei de falar, fica em Brasília, fica na capital. Ou seja, aqui, pessoal, tem processo trabalhista até do Acre, tá? Eles vêm de lá para cá. Voltando aqui onde eu falei no começo, agora vocês imaginem. Na minha época, como é que funcionava, tá? Tinha que pegar o papel, levar para o fórum, protocolar e tudo. Mas eu estou em Brasília, meu processo ainda era em Brasília, então estava até relativamente tranquilo. Você imagina uma pessoa que entrou com um recurso extraordinário para o TST, morando, por exemplo, no Piauí, na minha terra, né? Ou seja, o processo tinha que sair lá do fórum, colocar num caminhão, levar para o aeroporto, colocar no avião, do avião para o aeroporto de Brasília, do aeroporto de Brasília para outro caminhão, do caminhão para o TST, para a mesa do ministro, ó. Né? Quando ele finalmente fosse julgado, voltava para o caminhão, voltava para o aeroporto, voltava para o avião vinha para o Piauí de novo, deixava no caminhão, o caminhão levava para o fórum para entregar para o juiz para ele tomar ciência da decisão. E aí ser executado, né? Então, graças a Deus, hoje nós estamos no juízo digital. Tudo isso que eu falei, todo esse processo cansativo acontece clicando só em um botão, né? E aí, pessoal, chegou no TST, foi julgado, perdeu, ganhou, e agora? Quem perdeu pode recorrer? Como a gente brinca no direito, só para Jesus Cristo, tá? Não tem nada acima do TST, tá? Nada está acima do TST. E aí, você fala, professor, mas o senhor falou da Justiça do Trabalho, o senhor falou do TRT, o senhor falou do TST. E cadê o STF nessa história? O STF, pessoal, prestem bem atenção. O STF, ele só cuida de matéria constitucional, tá? Então, se durante o processo trabalhista qualquer tipo de lesão ao direito constitucional aconteceu, a qualquer momento você pode enviar o recurso ao STF, ele não precisa esperar chegar no TST, tá? Se, vamos lá, um juiz, um advogado, na primeira instância, procedeu com algo durante o processo que de uma maneira mínima lesionou a Constituição, você já pode mandar um recurso especial questionando ali aquela tomada de decisão, aquela atitude. E aí os dois processos correm juntos, tá? Caso você não consiga um efeito suspensivo,
Mais uma dúvida você pode tirar aí comigo posteriormente. Caso você não consiga o efeito suspensivo, os dois processos correm junto. O que você está questionando é a lesão constitucional e o que você está questionando os seus direitos trabalhistas. Beleza, chegou no TST, foi julgado, encerrou essa questão, volta para a vara de origem, tá? Voltou para a vara de origem, dá-se o trânsito em julgado, ou seja, daquele assunto ninguém mais fala, tá? Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, tá? Não cabe mais discussão, não tem mais recurso, não tem mais audiência. Inclusive, bom detalhe para vocês lembrarem, a partir da segunda instância não tem mais audiência, tá? A audiência só acontece nas varas do trabalho. Então, segunda instância e terceira instância não tem mais audiência, é só documento contra documento, advogado contra advogado, tá? Não tem mais ali aquele encontro entre as partes, com o juiz, com o desembargador, com quem quer que seja, isso só acontece nas varas do trabalho. Então, beleza, retornou lá para o juiz de origem, ou seja, para a vara onde o processo nasceu, onde o processo começou, assinalou-se o trânsito em julgado. Se você é advogado não requerer execução, ele vai para o arquivo, tá? Isso tanto antigamente quanto hoje em dia. Hoje em dia é virtual, simplesmente aperta um botão. Naquele tempo tinha que levar para o armário escondido lá no final do fórum. Então, vamos supor que o advogado não se esqueceu, ele foi lá e manifestou interesse na execução. Ele traz o valor atualizado da demanda, tá? Quanto que passou, juros de correção, inclusive definidos em sentença, faz lá uma planilha e fala, ó, aqui está a execução, esse empregado tem que receber tanto, tá? E aí começa-se a ação de execução, a execução trabalhista, tá? A execução trabalhista simplesmente dá o prazo para que quem perdeu pague, tá? Ou impugne. Falou assim, olha, realmente a gente perdeu, a gente está devendo aqui esse dinheiro, mas o reclamante utilizou um coeficiente de juros aí que não está na sentença. Aí o juiz volta para o juiz e fala, realmente, isso aqui não foi eu que mandei, então tire isso aí do cálculo, refaça o cálculo. Refaz o cálculo, apresenta de novo as contas. Ele falou, realmente, agora sim, é esse aí que eu tenho que pagar, está aqui, eu pago. No mundo ideal, né? Nós sabemos que raramente acontece dessa forma. Então, deu sua execução, os cálculos estão perfeitos, vamos supor que o reclamado, ou seja, o patrão nem respondeu, o advogado nem olhou. Ou seja, o prazo foi correndo a revelia, tá? Foi correndo a revelia. E aí, correndo a revelia, acontece o quê? Passou lá o prazo que o juiz deu, o advogado pode pedir a penhora, tá? A penhora dos bens, ou seja, o trancamento ali das contas bancárias, dos veículos, o que quer que o reclamado tenha, que seja possível satisfazer a execução, tá? Ou seja, que ele tenha um carro, que esse carro é leiloado, que ele tenha bens de valor dentro da empresa que podem ser leiloados, conta bancária, ações, tá? Para isso a gente tem, primeiro, e inclusive, pessoal, na ordem de execução, a parte mais importante, a parte que sempre é priorizada é o dinheiro, tá? Não digo dinheiro em espécie, tá? Até porque hoje em dia quase ninguém mais usa, todo mundo agora faz Pix, né? Mas é o dinheiro que eu digo assim, a conta bancária, o saldo líquido, tá? E como é que o juiz faz isso? Primeiramente pelo Bacenjude, tá? O aplicativo da Justiça que vai direto nas contas bancárias ali vinculadas àquele CPF, identifica quantas contas existem, se elas existem, são ali bloqueadas para satisfazer aquele débito. Não achou nada no Bacenjude, vai pro Infojude, tá? O Infojude vê lá o Banco de Dados da Receita, ele vê ações, ele vê investimentos, achou aquilo ali, bloqueia também, e depois nós temos o Renajude, tá? Carro, moto, qualquer veículo que tem inscrição no Detran ou no órgão competente, é identificado pelo Renajude, ele é apreendido, ele é bloqueado, passou de uma blitz, está lá a advertência, o veículo é recolhido, é leiloado para pagar essa obrigação, tá? Reparem que eu falei de uma coisa agora há pouco, chamada revelia, tá? A revelia, pessoal, ela pode se dar a qualquer momento do processo, quando uma das partes abandona esse processo, tá? Ou seja, dá lá-se um prazo para cumprir e a pessoa não apresenta a resposta satisfatória nesse prazo, tá? Então, se o empregado é o revel, ou seja, se o empregado age com revelia, o que acontece? Ele entra com a ação, marca-se a audiência de conciliação ou de instrução. Ele não vai, tá? Ele é considerado revel, tá? Ele aplica-se a revelia. No caso do empregado do autor, o processo é arquivado. E aí, perdeu para sempre? Não. Você pode entrar com um processo pelo mesmo assunto sem julgamento de mérito até 3 vezes. Entrou uma vez, foi revel, arquivado. Entrou a segunda vez, foi revel, arquivado. Entrou a terceira vez, foi revel, arquivado. Aí sim você perdeu o seu direito. Nunca mais você pode entrar com ação
sobre aquele pedido, tá? Já com relação ao reclamado, não, ao patrão ou réu que seja, tá? Se ele foi revel, todos os atos alegados no processo, na petição inicial, já são considerados verdadeiros, ou seja, não cabe mais o contraditório, tá? Então, eu apresentei a petição inicial, aleguei que as férias não foram pagas, o reclamado foi revel, ou seja, acabou, ele não vai poder mais discutir férias comigo, ele simplesmente vai ter que acatar ali o que for determinado dentro da lei, certo? Ok, eu espero que vocês tenham entendido, porque agora nós vamos fazer um pequeno exercício para testar se vocês realmente entenderam o que a gente falou, tá? Então, acompanhem comigo aqui o nosso quiz, tá? Como já é de costume aí dos nossos alunos que estão sempre acompanhando o Saber Direito, tá? Eu vou ler com vocês, tá? Cada uma das questões, para a gente poder relembrar mais ou menos como que tudo foi explicado, e aí nós vamos responder juntos, ok? Vamos lá. Primeira pergunta aqui elaborada para vocês. Qual dos seguintes princípios do direito do trabalho, no Brasil, destaca um aspecto da dignidade da pessoa humana no ambiente laboral, ou seja, no ambiente de trabalho, tá? Princípio da irrenunciabilidade de direitos, princípio da primazia da realidade, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da intangibilidade salarial. Bom, D, sabemos que não é, porque nós estamos falando aqui de salário especificamente. Princípio da dignidade humana seria redundante e não é um princípio trabalhista, tá, pessoal? É um princípio constitucional. Princípio da primazia da realidade também não se aplica, nós estamos falando aqui da rotina do trabalhador. Obviamente, então, sobrou aí a nossa resposta, princípio da irrenunciabilidade de direitos, tá? Então, coloquem aí para mim, letra A, tá? Se os nossos direitos são irrenunciáveis, ele reflete uma parte da nossa dignidade como pessoa. Vamos ao próximo. De acordo com o direito do trabalho brasileiro, qual princípio assegura a proteção ao trabalhador em face da desigualdade social e econômica dentro da relação de emprego, tá? Nós vimos aqui, pessoal, no começo da aula, a relação de trabalho sempre foi muito desigual, o patrão sempre pôde muito, o empregado sempre pôde pouco, por uma questão mesmo econômica, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, vamos lá. Repetindo, de acordo com o direito do trabalho brasileiro, qual princípio assegura a proteção ao trabalhador em face da desigualdade social e econômica dentro da relação de emprego? Princípio da irrenunciabilidade de direitos, princípio da continuidade da relação de emprego, princípio da proteção, princípio da razoabilidade, tá? Princípio da irrenunciabilidade não tem muito a ver nesse momento, porque ele fala sobre contratos, tá? Que a gente está falando sobre a relação desigual. Princípio da continuidade, também não, ele fala que a relação tem que durar muito, não está falando aqui de desigualdade ou de ameaça. Princípio da proteção e princípio da razoabilidade. Então, pessoal, vamos concordar aqui que a resposta é a letra C, porque o princípio da razoabilidade é um princípio do direito administrativo, tá? Da administração pública, um dos outros princípios que lá constam além do LIMP. Ok? Então, vamos para o próximo. O princípio que fundamenta a proteção do contrato de trabalho no âmbito trabalhista no Brasil é princípio da continuidade da relação de emprego, princípio da boa-fé, princípio da irrenunciabilidade de direitos, princípio da inalterabilidade contratual lesiva, tá? Continuidade não fala sobre o contrato especificamente, mas fala sobre a sua duração, tá? Princípio da boa-fé é um princípio do direito civil e nem é um princípio relativamente tão assim fundamentado. Princípio da irrenunciabilidade de direitos, nós estamos falando de direitos, estamos falando do contrato especificamente, então, por óbvio, a nossa resposta aqui é a letra D, princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Então, vimos aqui as nossas questões, tá? Essas questões eu fiz de próprio punho para vocês, porque eu acho importante que a gente tire sempre do conteúdo os questionamentos. Isso é criar questões, inclusive é uma dica que eu dou para vocês. Criar as próprias questões é uma forma de você exercitar ali o que você leu e aprendeu, tá? Então, treine isso com seus colegas, vocês estão estudando às vezes conteúdos diferentes, você está estudando uma coisa, está estudando outra, elabore questões uns para os outros, tá? E aí vocês vão conseguir trocar conhecimentos de uma maneira muito exitosa. Eu sempre recomendo isso e muitos alunos me dão um feedback muito positivo. Mas vocês viram aqui, pessoal, que as questões foram estritamente sobre o que nós falamos,
Eu foquei mais na questão de princípios, porque se a gente focar muito na questão da organização judiciária, as questões talvez ficariam muito complexas ou muito compridas, e não é o propósito nesse momento. Mas viram aqui que bastava uma pequena atenção ao enunciado que você já encontrava a resposta. Por que que eu enfatizo isso? Nós estamos, pessoal, no curso de Direito. O curso de Direito é extremamente literário, ou seja, nós precisamos ler, precisamos compreender, tá? Então, eu sei que é muito fácil estudar pelo celular, pelo computador, mas não abandonem a leitura, tá? Tragam sempre um livro ali à mão, para vocês poderem riscar, fazer uma gravação. No exame da ordem não pode celular, pessoal. Você pode levar a lei seca, tá? Então, nunca abandone aquele vade-mecum, aquele código ali impresso, porque você vai precisar dele para fazer a sua prova na primeira fase e na segunda, tá? Você pode ir lá fazer as suas marcações. Lembre-se bem, primeira fase é lei seca, você pode estudá-la, tá? Mas não pode levar para fazer a prova. Segunda fase, você pode levar junto com você o seu vade-mecum lei seca, ou seja, não pode código comentado, não pode ter nenhuma marcação, não pode ter nenhuma folha ali no meio, tá? Simplesmente novinho, zerado. Então, tenha o seu para estudar e tenha o seu para fazer a prova, tá? Porque assim, você está em sala de aula, o professor comentou um artigo, deu um chamado importante, vai lá, arrisca, coloca no seu caderno, tá? Não confie sempre no celular, não confie sempre em computador. A nossa mente, ela funciona muito mais com a leitura, com o incentivo, e quando está tudo ali, às vezes, na nossa vista, a gente talvez não consiga aprender tão bem, tá? Então, assista a aula. Assista a videoaula, é muito importante, é acessível, né? Nem sempre a gente tem condição de ir até o local, ou então se aproveita bastante aqui do nosso Saber Direito, que vem pessoas preparadas, pessoas interessadas em ensinar vocês, e assine, tá? Pega o seu caderno ali, ó, tudo que eu falei aqui, coloca na mão, quando você passa para o caderno, quando você escreve, você fixa o conteúdo com mais facilidade, ok? E aí, como eu comentei para vocês aqui no meio do programa, ficou com alguma dúvida, esse programa vai passar no nosso canal da TV Justiça, mas também vai para o YouTube, vai ficar disponível lá até eu tenho um programa meu lá, pessoal, que eu tinha 20 anos de idade, que eu participei como aluno quando ainda tinha alunos aqui com a gente, né? Então, esse programa vai ficar lá por muito tempo, para você estudar por bastante tempo, obviamente até quando a lei trabalhista mudar, né, caso aconteça, mas enquanto estiver atual, você vai poder usar para estudar sempre que você quiser. Ficou com dúvida? Deixa lá um comentário, professor, você pode me esclarecer um pouco mais sobre tal assunto? Eu vou olhar, me comprometo a olhar os comentários dessa aula e vou responder quem tiver alguma dúvida. Quem não quiser deixar dúvida no YouTube, não tem esse costume, pode me procurar também no Instagram, repetindo, meu Instagram é lucas_servio, tá? Sem acento, tudo minúsculo, como o Instagram já costuma fazer. Então, instagram.com/lucas_servio. Me manda lá um inbox, tira a sua dúvida, tá? Me diz o que você não entendeu, o que você entendeu, mas quer se aprofundar, tá? Pode pedir dicas de outras áreas também. Fala, professor, estou interessado em seguir tal área, o que é que você acha, o que é que você conhece, o que é que você me indica, tá? E falando em indicação, para quem está procurando literatura, Sérgio Pinto Martins, tá? É uma boa literatura trabalhista para você aprender. Tem André Luiz Paes de Almeida também, um professor excelente, dá inclusive até cursos voltados aí para a segunda fase da UAB, tá? São duas literaturas aí que eu recomendo inicialmente aqui para a nossa aula. Ok? Então, essa foi a nossa aula aqui de princípios trabalhistas e organização judiciária. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Deixem as suas dúvidas, vamos conversar, vamos interagir e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.